Estamos de volta com o Jornal Setorial, nesta edição especial com o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Pindamonhangaba. Eu lembro que nós convidamos todos os candidatos, todos os 7 candidatos, para participar deste debate. Um deles, o candidato Israel Domingues, não compareceu à gravação. As regras deste bloco são iguais às do segundo bloco. Cada candidato vai ter a chance de fazer uma pergunta com tema livre e escolhendo o candidato que vai responder. Cada candidato vai poder ser escolhido para responder uma vez. Tendo respondido naquele bloco, deixa de ser uma opção para os próximos a perguntar. As perguntas vão ter 30 segundos. As respostas vão ter 2 minutos. Réplicas têm 1 minuto. Tréplicas são de 30 segundos. A ordem das perguntas é inversa ao do bloco 2. Assim, o último a perguntar no bloco 2 é o primeiro a perguntar agora neste quarto bloco e ele é o Luiz Rosas, candidato do PTB. Eu peço que se sente aqui já no nosso cenário. A quem que o senhor vai dirigir a pergunta? Candidato Vitor. Candidato Vitor Ardito, peço que também se posicione aqui em nosso cenário para responder o questionamento do candidato Luiz Rosas. Candidato Luiz Rosas, o senhor tem 30 segundos para perguntar. Candidato Vitor, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, teve uma pequena queda esse ano, muitas escolas nem pontuaram. Qual a proposta para a melhoria do IDEB em Pindamonhangaba? Bom, com relação à educação na nossa cidade, a primeira vez que a gente foi prefeito, a gente trabalhou muito, a gente fez 4 escolas para o Estado, e vai acontecer outra vez agora, né? Nós temos aí muitas pessoas que não têm condições de pagar, lógico, uma escola particular. E vão vir todas para a prefeitura. Então, a prefeitura tem que investir maciçamente na educação, porque a educação é importante. E a gente fica assustado. 5 creches fechadas, que nós começamos lá no passado, 4 anos se passaram e não estão prontas ainda. Então, precisa investir na educação. Então, você falou, a pontuação de IDEB caiu mesmo, porque não teve o gerenciamento importante da nossa prefeitura. Então, a prefeitura está brincando com coisa séria. Nós tivemos um secretário, ele saiu, entrou outro secretário. Então, é importante dar continuidade, dar apoio às professoras. As professoras, nós temos aí quase 1000 professoras na prefeitura e a gente precisa dar esse apoio. Está faltando creche, lá no Maricá tinha uma creche, eles perderam a verba do governo estadual, precisa mais creche em outros bairros e nós vamos investir maciçamente. Então, o IDEB tem que subir como era na nossa época, era melhor. Caiu porque não fizeram a lição de casa, brincaram com coisa séria. Não pode brincar com a educação. Educação é coisa séria e nós vamos fazer esse trabalho com muita responsabilidade. Então, eu agradeço você e fico triste, né, do nosso prefeito atual não estar aqui para debater com a gente. Fugiu, ficou com medo, como ele sempre fez. Quando ele foi secretário, ele fugiu e fugiu outra vez hoje. Então, a gente agradece as tuas perguntas, viu, Luiz Rosa? A gente sabe da tua capacidade, a gente fica muito contente mesmo em poder participar desse debate, um debate bom, né, que vai esclarecendo a nossa população, o que pode ser feito, e a educação é primordial na nossa cidade. Então, nós vamos investir mesmo bastante em educação. A educação é prioridade em todo o mundo e não é diferente na nossa cidade. 1 minuto para a réplica do candidato Luiz Rosas. Bem lembrado, candidato, quem tem medo da verdade foge ao debate. Nós vamos, na educação, investir no professor, no funcionário das escolas, que são as pessoas que fazem o nosso IDEB aumentar. É triste ver que o IDEB caiu, e o mais triste, algumas escolas que tinham IDEB acima de 7, não pontuaram. Sabe por quê? Não pontuaram porque a gestão não fez o censo escolar, não foi checar. Um absurdo, não fizeram as provas do IDEB. Isso é falta de responsabilidade, não tem planejamento, não tem capacidade de fazer o censo escolar. Isso aí é um absurdo. Nossa gestão, nós vamos ter um centro de formação dos nossos professores, um centro permanente, e vamos investir no tripé da educação. Nas escolas vão ter diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. Precisamos investir realmente em educação. Não é ficar fazendo aí, distribuindo chip em locais que nem a cobertura da operadora consegue chegar. 30 segundos para a tréplica do candidato Vitor Ardito. Você falou uma coisa importante, vão dar os chips agora no fim do ano, né? No finalzinho, mais um mês, termina praticamente o ano, e fico brincando, a gente colocou fibra ótica em todas as escolas, nós pusemos computadorzinho para as telas digitais, né, nas escolas, formando esse jovem para o futuro. Eu acho que é muito importante o que você falou, nós investimos nas professoras, nós queremos as professoras, a nossa secretária
de educação, foi uma própria professora da prefeitura, então eu fico contente de falar. Agradeço a participação. O próximo candidato a fazer a pergunta é o candidato Vitor Ardito. Vou pedir que o Luiz Rosa volte ao local. O candidato Vitor Ardito, peço que se posicione na cadeira ali da pergunta. A quem o senhor quer dirigir a pergunta? Eu faço para o Luiz Rosa mesmo. Então volta para cá, Luiz Rosas. E o candidato Vitor Ardito vai devolver a pergunta para o candidato Luiz Rosa. São 30 segundos para a pergunta. Luiz Rosa, você conhece a cidade na palma da mão, você já trabalhou na prefeitura. Eu fico assustado agora com essa maquiagem que estão fazendo, pintando a cidade toda, né? Vermelho para cá, ciclovia, ciclofaixa, pintando a cidade. Eu fico assustado com o dinheiro gasto. Agora, quando você vai nos bairros, tudo abandonado, cheio de buraco, cheio de mato. Então, o que você poderia falar sobre esse gasto excessivo? Isso é para angariar voto, para dizer que a cidade está bonita, plantando florzinha, fazendo... 2 minutos para a resposta do candidato Luiz Rosas. Obrigado pela pergunta, Vitor. Isso aí é a maquiagem de véspera de eleição. Gestões assim como a dele, tinha que ter eleição todo mês, né? Para poder trabalhar de verdade o ano todo, os 4 anos. Prefeito é eleito para trabalhar os 4 anos, desde o primeiro dia. No nosso governo, vou trabalhar os 4 anos. E não vou deixar para a última hora. Eu costumo dizer, parece igual criança quando o pai sai para viajar e fala, quando eu voltar, eu quero a casa limpa. 5 horas eu estou de volta. Quando é 4 horas da tarde, começa a correr e jogar a sujeira para o tapete. Está acabando com a frota nossa. Acabou aí. Nós não temos frota, está tudo alugado. Então, depois que acabar o contrato, não temos, vai ter que comprar veículos para a frota. Não fez manutenção nos veículos da frota. É muito triste. Não prioriza a saúde, não prioriza a segurança. Fala mal dos policiais, desrespeita a policial, né? Fica doente, vai para São Paulo tratar e depois diz que Pindamonhangaba tem saúde de qualidade. Nós vamos trabalhar os 4 anos de verdade, ter respeito com o dinheiro público, não vamos ficar aumentando taxa, nós vamos trazer indústria para gerar emprego, para gerar renda para a população. Isso é respeito a você, cidadão de Pindamonhangaba, que paga o imposto dia, porque na hora que chega o carnê tem que pagar naquele dia. Na hora de aumentar o imposto, não fala com a população. E agora, nessa reta final aí, pensando em se eleger, projeto de poder, não tem projeto para a cidade, faz pintura para tudo quanto é lado. Não que a cidade não mereça, a cidade precisa ficar bonita, mas ela tem que ficar bonita desde o primeiro dia. E os serviços essenciais têm que funcionar de verdade desde o primeiro dia. No meu governo, vou colocar para funcionar o que tem. Primeiro, organizar a casa, enxugar a máquina, respeito com o dinheiro público e respeito com a população que elege o prefeito para trabalhar 4 anos. Eu vou trabalhar os 4 anos e vou trazer pessoas de Pindamonhangaba, que tem muitos talentos, para ajudar a governar. Não trazer forasteiro para poder depois nem gastar o salário de secretário que em Pinda gasta. Vai para fora. Nós vamos ter um secretariado formado por pessoas de Pindamonhangaba. Esse é um compromisso. Acabou? 1 minuto para a réplica. Bom, você falou uma coisa importante, né? Gastou, de fato, o dinheiro em lugar errado. A entrada da cidade, fizeram um monumento, gastaram 800 mil reais, disse que foi de graça. Não foi de graça, porque deram para uma empresa um terreno e aí a empresa deu 800 mil reais para construir aquele arco na entrada. Tiraram o João do Pulo, vamos fazer um outro João do Pulo. Puxa vida, já estava pronto, faz outra obra em outro local, não destrói o que estava feito. A obra de arte tem que respeitar o artista que fez. Então você tem toda a razão, está maquiagem em toda a cidade, aquelas carretas ali no pátio da prefeitura, né, angariando votos da nossa cidade. Então, pessoal, preste atenção no que eles estão fazendo, né? Porque depois não tem para quem chorar. É muito triste mesmo a gente ver as carretas lá da parte odontológica, né, acompanhando as pessoas nessa hora. Por que não fizeram antes? Tiveram 4 anos para fazer. Será que agora tem que ser feito? Então, é compra de voto. Isso é crime eleitoral. Você pode ter certeza que vai ter representação. É muito triste mesmo. As pessoas, quando tem projeto e poder, faz isso. Obra na última hora e não trabalha os 3 anos. Isso é brincar com a população, é achar que a população é boba. E eu tenho certeza, a gente tem andado muito pela cidade, a população acordou e não vai cair nesse conto do vigário. E tenho certeza que em 2021 nós vamos estar governando a cidade por 4 anos, respeitando o dinheiro público, respeitando a população que vai nos eleger. Isso é compromisso com o Pindamonhangaba. Eu agradeço aos candidatos, podem voltar aos seus assentos. Agora é a vez do candidato Gabriel Cruz, do PSOL. A quem o senhor vai dirigir a pergunta, candidato? Pode perguntar para o Deltônio Aires, para o Gustavo Tótaro ou para o Rafael Goff.
Rafael Goff vai responder a pergunta do candidato Gabriel Cruz, do PSOL. Os dois estão se posicionando. O candidato Gabriel Cruz vai ter 30 segundos para fazer a pergunta a partir de agora. Rafael Goff, estamos vivendo um momento de desmonte do aparato do serviço público no país inteiro. Em consonância com isso, estamos vivendo toda uma crise com relação ao Covid-19, que gera uma crise de emprego que afeta principalmente as classes das minorias, como a comunidade negra e a classe LGBT. E tudo isso gera mais uma problemática com relação ao aumento das pessoas em situação de rua. Eu gostaria de saber quais são as suas propostas para a população que hoje se encontra em situação de rua. Candidato Rafael Goff tem 2 minutos para a resposta. Ótima pergunta, Gabriel. Eu, enquanto vereador, inclusive com esse olhar, eu encaminhei um recurso, mais de R$80 mil, para que a prefeitura fizesse um trabalho com os moradores de rua. No meu plano de governo, nessa reforma administrativa, eu falo de uma adaptação, de uma transformação de uma secretaria, em 2 secretarias, e a gente poder criar a Secretaria de Direitos Humanos, em que dentro dessa secretaria, as coordenadorias com relação às mulheres, com relação à comunidade negra, à diversidade, à liberdade religiosa, ter esse olhar específico para que a gente possa executar políticas públicas efetivas, em parceria com os conselhos municipais, mas que também tenham dentro da estrutura administrativa para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Inclusive, nas possibilidades que eu tive de encaminhar recurso, eu mandei recurso para a gente fazer um trabalho específico também com as crianças em situação de alta vulnerabilidade, um olhar para os nossos idosos. Inclusive, trouxe o centro de idoso para Pinda, os idosos em Pinda não pagam Zona Azul, graças ao projeto de lei que eu fiz. Minha proposta com relação ao ônibus é o passe livre para os nossos idosos a partir de 60 anos de idade, também o passe livre para os acompanhantes de pessoas com necessidades especiais, algo que não acontece na nossa cidade, porque hoje a gratuidade para o idoso no ônibus é só a partir de 65, não respeita o Estatuto do Idoso. Com relação aos acompanhantes das nossas pessoas com necessidades especiais, isso não existe. Então a gente tem que ter um olhar, eu tenho a minha esposa que foi vítima de violência doméstica, e a gente tem esse olhar ali dentro de casa, um olhar carinhoso e especial para as mulheres que sofrem com isso. Então a gente precisa ter um olhar para todos aqueles que realmente mais precisam. E eu concordo exatamente com isso. Então são políticas públicas efetivas, atuando na prevenção para evitar que o pior possa acontecer. Esse olhar é um olhar que eu tenho já no meu mandato e que com o prefeito, com certeza, esse olhar ainda vai ser maior, porque vão poder fazer muito mais. 1 minuto para a réplica do candidato Gabriel Cruz. Bom, temos vindo ali do estado de São Paulo para cá, do governo de São Paulo, que por um acaso é do partido do candidato Rafael Goff, um desmonte do serviço público, onde mais de 5 mil funcionários públicos estão sendo mandados embora em um momento de pandemia. O candidato ele fala tanto com relação ao CDHU, o CDHU está sendo extinto pelo candidato do próprio partido, do Rafael Goff, e essa é uma problemática que a gente tem na nossa cidade, porque a gente ouve muito o candidato falar com relação à parceria com o governo do Estado e buscar apoio e apoio financeiro com o governo do Estado, e o governo do Estado está trazendo uma política de desmonte do serviço público. O pessoal de Pindamonhangaba ele vai trabalhar com as pessoas em situação de rua, fazendo um trabalho de abrigo, para que esses abrigos para as pessoas em situação de rua tenham suporte de finanças, para que a gente possa trabalhar com essas pessoas e desenvolver uma condição de emprego, para que eles possam sair dali com desenvolvimento de estudo, com um desenvolvimento de trabalho, para que a partir disso a gente consiga reduzir toda essa problemática que afeta principalmente a comunidade LGBT e a comunidade negra. O tempo acabou, 30 segundos para a tréplica. Bom, eu vou incentivar o empreendedorismo, a geração de oportunidades, parcerias com o próprio SEBRAE. E do governo do Estado, eu vou trazer a Fábrica de Cultura 4.0, com cursos de qualificação ligados à cultura, à arte, à música, à tecnologia, ao empreendedorismo. Fábrica de Cultura do governo do Estado, Praça da Cidadania do governo do Estado, incentivo ao esporte, à cultura e ao empreendedorismo. É a geração de renda, a geração de oportunidades. Tem muita coisa boa e nós vamos trazer tudo para Pindamonhangaba. O tempo acabou, o candidato Rafael Goff pode voltar para o lugar. Eu gostaria de perguntar para o candidato Deltônio, a quem que o senhor vai fazer a pergunta? Pode ser para o Gabriel Cruz ou para o Gustavo Tótaro. Então, o Gabriel Cruz pode voltar para o lugar também. O candidato Deltônio Aires vai se posicionar para fazer a pergunta em 30 segundos. São 2 minutos para a resposta que vai ter o candidato Gustavo Tótaro. Candidato Deltônio, do DC, 30 segundos, valendo agora.
Então, aqui fala Deltônio Aires, do Democracia Cristã, número 27. Não esqueça, para nós mudarmos essa gestão pública. Gustavo, eu dirijo a você com a seguinte pergunta. Percebe-se que o PIB, ao longo dos anos, tem caído o PIB de Pindamonhangaba. E Pinda perdeu até para Ilhabela. Ilhabela já tem um PIB maior. O que você tem como proposta para reverter essa situação dessa riqueza gerada? Uma vez que nós temos um grande contingente de desemprego, tem um problema da pandemia, temos o endividamento do município e... O tempo acabou. Nosso foco, Deltônio, é focar na questão da geração de renda baseado no turismo, aproveitar a nossa riqueza que Pindamonhangaba tem, né? Utilizar a estradinha de ferro Campos Jordão, valorizar os nossos patrimônios históricos que estão largados durante anos aí nas administrações públicas, né? Então, nosso objetivo é foco no turismo, né? Foco no turismo no esporte, foco no turismo na educação, foco no turismo no agronegócio, que é muito importante, esse objetivo nosso, né? Então, a gente vai pegar a estradinha de ferro Campos Jordão, fomentar uma parceria juntamente com as outras cidades que fazem parte do eixo, né? Cidade de Campos Jordão, Santo Antônio Pinhal, Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, e fortalecendo isso, a gente consegue focar a central administrativa da estrada de ferro Campos Jordão aqui e trazer mais turistas para cá. Isso é uma demanda crescente no Vale do Paraíba que várias pessoas cobram, né? Então, Pindamonhangaba é muito rica. Estamos vendo o prefeito municipal gastando 800 milhões de reais no sucatão, na entrada da fábrica, da entrada de Pindamonhangaba, e Igreja São José caindo, Capela de Santana caindo, Nossa Senhora Bom Sucesso caindo, Figueira das Taipas caindo, Parque Natural Trabiju, que pegou fogo em 2017, não há uma recuperação. Então, o nosso foco é focar no turismo e reverter toda essa renda na geração de emprego na cidade. Então, as pessoas vão ter liberdade, o empresário vai ter liberdade para criar o próprio emprego e não ficar dependendo somente do político. E o nosso foco é fortalecer a redução administrativa, né, a reforma administrativa, reduzindo cargos comissionados, porque estamos vendo, quando fala em cargo comissionado, que tem político que se dói e pede direito de resposta. E dá até medo de falar nisso, porque o conchavo político já parte por aí. Então, eu acho que a gente tem que ser sério com o município. Então, parar de lenga-lenga e focar no que é correto na nossa cidade. O candidato encerrando, 1 minuto para a réplica do Deltônio Aires. 1 minuto. Bom, nós sabemos pela estatística do IBGE que o PIB de Pindamonhangaba tem estado em declínio. Obviamente que nós temos os setores da economia, o agronegócio, o setor industrial e o setor de comércio e serviços têm perdido, né, o aparato das políticas públicas. O executivo não tem olhado com bons olhos a aplicação de incentivos fiscais para todos os 3 setores da atividade econômica, porque a própria matriz econômica que sustenta a economia, sustenta a geração de emprego, sustenta a geração de renda e dá uma alternativa para a busca de inovações tecnológicas junto às universidades, junto ao centro de pesquisa, praticamente isso nunca existiu. E isso nos leva a perceber que esse cenário da geração da riqueza praticamente está se perdendo. A mudança da matriz econômica, obviamente, isso não tem sido atrelado às políticas do próprio planejamento, mais uma vez, do orçamento público. O tempo acabou. 30 segundos para a réplica do candidato Gustavo Tótaro. Doutora, você falou muito importante a questão da tecnologia. A nossa inspiração vem de Cícero Prado, o capitão das indústrias, que pegou a palha de arroz e transformou numa indústria aqui na cidade de Pindamonhangaba e tirando a cidade do marasmo, na decadência do café e do arroz. Então, o nosso foco sempre será o desenvolvimento econômico, no turismo, com a parceria com a FATEC, com a parceria com a ETEC, valorizando o ser humano, que é a nossa doutrina histórica, que é valorizar o ser humano e as nossas culturas naturais e turismo natural aqui na nossa cidade. Agradeço a participação dos candidatos. Agora é a vez de Rafael Goff, do PSDB, perguntar. O senhor pode perguntar para o candidato Deltônio Aires, do DC, ou para o candidato Gabriel Cruz, do PSOL. A quem o senhor prefere perguntar? Então, o candidato Deltônio pode se sentar, pode ficar com o microfone que o senhor está na mão, e o Rafael Goff vai pegar o microfone para se posicionar e para fazer a pergunta. São 30 segundos de pergunta, tema livre que os candidatos têm. O candidato Rafael Goff, do PSDB, pode fazer a pergunta. Bom, Pinda tem se tornado uma cidade dormitório, né? As pessoas que têm que sair da cidade para buscar oportunidade, para buscar lazer, cultura. Para os jovens, eu vou trazer a Fábrica da Cultura 4.0, vou trazer a Praça da Cidadania, o projeto da Rua 24 Horas, do rolê na praça, o esporte da meia-noite. Tem inúmeros projetos para os jovens. Quais são os seus projetos para os jovens na nossa cidade? 2 minutos para o Deltônio Aires responder. Eu, como professor de 3 universidades,
Tive a oportunidade de ser diretor do curso de Ciências Contábeis, diretor do curso de Administração de Empresas, fui professor do curso de Direito, de Economia, de Ciências Sociais. O que é que eu vou trazer buscando essa experiência? A empresa júnior de desenvolvimento, de consultoria e desenvolvimento social, para que esses jovens que estão na universidade ou aqueles que estão fora da universidade possam ter a oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos. Aqueles do cursos técnicos também serão absorvidos nessa escola do empreendedorismo. Obviamente, ali nós estamos atrelando a escola do empreendedorismo e a empresa júnior, porque já existe um instituto de pesquisa pelo qual eu faço parte como professor, né, atrelando a pesquisa. E assim nós teremos um espaço a ocupar e transformar essa camada jovem, desprovida de oportunidade, a um ambiente de geração de emprego e renda. A escola de empreendedorismo vai levar a um grupo de jovens a desenvolver um projeto, porque eu, como especialista em elaboração e análise de viabilidade econômica de projetos, vou assessorá-los, orientando, buscando aí os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, do curso de Administração de Empresa, das universidades e também dos professores. Assim sendo, a empresa júnior de consultoria, desenvolvimento social e a escola de empreendedorismo vai absorver todos os jovens empregados e desempregados que queiram aprimorar e aprender a trabalhar no segmento empresarial, também ser dono dos seus próprios negócios. No entanto, a própria prefeitura irá certificar a questão da vigilância sanitária, a certificação dos produtos no setor rural, que também esses jovens do setor rural serão absorvidos. Então, nós temos aí tudo para mudar, mas mudar com consciência e com conhecimento de causa, porque fazer, eu sei fazer. 1 minuto para a réplica do candidato Rafael Goff. Bom, eu vou incentivar o primeiro emprego, para que as empresas possam valorizar os nossos jovens que buscam o primeiro emprego. Vou realizar um mutirão do emprego, que é também para que as indústrias, as empresas que vierem para cá, contratem os profissionais da nossa cidade. Chega de gente de fora, fica sendo contratada aqui e a nossa população fica desempregada, né? Eu vou criar a Escola da Família Pindense, que vai abrir a Escola Municipal aos finais de semana, para que as famílias possam estar dentro da escola, com cursos para todas as idades, desde as crianças até os idosos. Várias oficinas, atividades esportivas e culturais. E, com isso, incentivar a bolsa de estudos. A prefeitura vai pagar a faculdade e o universitário vai trabalhar final de semana para a comunidade, desenvolvendo projetos sociais. Então, a gente tem que incentivar na área da cultura, na área do esporte, na área da geração de oportunidades, de renda, dar oportunidade para que nossa cidade se desenvolva. Vou criar o Centro de Inovação, com investimento em tecnologia, o Poupa-Tempo do empreendedor, para que facilite a vida da nossa população. Acabou o tempo, 30 segundos para a réplica de Deltônio Aires. Então, as ideias são latentes e isso inovadoras no campo da geração de emprego e renda, sustentando o momento da pandemia. Porque se o gestor não for criativo, inovador e não souber assumir esse desafio da gestão pública para mudar esse cenário pelo qual nós estamos nos deparando para 2021, baixa arrecadação, incidência de um índice maior de desempregados, famílias passando por necessidade de alimentos, não vai dar. O tempo acabou. Eu agradeço aos candidatos. Podem voltar para os seus lugares. Agora, o candidato Gustavo Tótaro é obrigado a perguntar para o candidato Gabriel Cruz. Vou pedir para que o Gustavo Tótaro, candidato do PMN, faça a pergunta dele em 30 segundos. Gabriel, estamos vendo aí o candidato do Dória, que tem um GPS ligado diretamente a São Paulo, que fala que vai trazer o desenvolvimento e foca na criação de vários projetos que diz que traz o desenvolvimento da Pindamonhangaba. Quando deu a pandemia, por que ele não ligou o GPS e foi para São Paulo para deixar os empresários trabalharem normalmente aqui em Pinda? Qual é a sua opinião sobre a postura do atual candidato aqui pelo PSDB em Pindamonhangaba? 2 minutos para a resposta. Eu acho que se a gente for falar com relação à postura e à ligação partidária ao governo estadual, ao governo federal, a gente vai ter que falar de todos os partidos que estão aqui, inclusive o seu, que também é um partido que apoia os governos de direita. Mas com relação à postura específica do candidato Rafael Goff,
eu acredito que condiz diretamente com a linha teórica partidária dele, que é o PSDB, o partido do João Dória, que é o partido do desmonte do serviço público. Inclusive, hoje é o Dia Nacional dos Servidores Públicos e a gente tem em Pindamonhangaba um histórico de servidores que não recebem aumento há mais de 4 anos, com um aumento que, quando acontece abaixo da inflação, chegando os vereadores de Pindamonhangaba, inclusive o Rafael Goff, a aprovar um aumento de 2% para os servidores públicos em Pindamonhangaba de forma extremamente desrespeitosa. Eu acho que todo esse cenário que a gente tem, ele traz um cenário de desmonte do serviço público, de encarecimento do custeio de vida da população, não só de Pindamonhangaba, mas do país inteiro. A partir do momento que você apoia e você trabalha um serviço de terceirização, você está vendendo bem público. Hoje está sendo levantado um debate sério com relação à terceirização do SUS e à privatização do SUS, que é a venda de todo o nosso bem de saúde pública, que vai fazer com que os trabalhadores, com que a classe de renda baixa do país não tenha condições financeiras de custear a sua saúde, de custear o seu atendimento numa unidade básica de saúde, num pronto-socorro, num hospital público. Isso é um absurdo. Eu gostaria de dizer para vocês que eu fico muito feliz de poder estar falando com relação a isso diretamente, a esses conceitos que trazem os partidos que vêm por trás dos candidatos, porque o candidato nenhum vem sozinho. O candidato que diz que vem está mentindo. O candidato, ele traz todo um conceito por trás da sua postura partidária, ele traz todo um apoio de uma equipe partidária que traz toda uma ideologia de política que vem pregada junto do seu partido. Então veja o que os partidos dos candidatos que estão aqui estão pregando e veja o que o PSOL tem lutado nacionalmente para que a gente possa fazer valer o direito da classe trabalhadora. Candidato. 1 minuto para réplica. Eu fico feliz da vida você falar que o meu partido tem linha de direita, né? Porque geralmente a gente é taxado como linha de esquerda. Concordo com quase tudo que você falou aí, né? A questão do desmonte em áreas importantes aí do Estado de São Paulo, mas, infelizmente, o candidato também é vereador do município, pago com o nosso dinheiro público. Quando chegou a pandemia, viu os empresários da nossa cidade fechando a porta, infelizmente, não foi para São Paulo pedir para o governador, pelo amor de Deus, deixe os empresários de Pinda trabalhar na pandemia, né? Então, a gente vê uma fala que ele diz que vai fazer, mas a realidade de Pindamonhangaba é outra. Ele é vereador da cidade, vai continuar sendo vereador da cidade até 31 de dezembro desse ano e não condiz com o que fala. Então, eu acho que é muito importante a gente, sim, ver quem de fato está trabalhando para o município, não fica sentado em cima da SEI, né, que precisa ser investigado, do concurso público que está aí parado há mais de um ano na mão do vereador aqui da cidade. Então, eu acho que é de extrema importância começar a ver quem de fato defende Pindamonhangaba e não vem só com falácias e O tempo acabou. 30 segundos para a tréplica. A questão dos trabalhadores que não puderam trabalhar na pandemia tem diretamente a ver com a falta de suporte do governo federal e do governo estadual para que garantisse a qualidade de vida, de acesso à saúde, à instrumentalização pública, para que esses trabalhadores fizessem a garantia da sua saúde, resguardassem as suas famílias, tendo condição de se manter. O PSOL lutou nacionalmente para que a gente pudesse aumentar os R$200 que foi aprovado por todos os partidos de direita que estão aqui, para que a gente pudesse aumentar isso para R$600, fazendo valer o direito da classe trabalhadora e garantindo que as pessoas tivessem condição de vida. Eu agradeço aos candidatos, podem voltar aos seus assentos. Assim a gente encerra o penúltimo bloco aqui do debate entre os candidatos a prefeito de Pindamonhangaba. Eu reforço o convite para você participar com a gente. Mande a sua opinião usando a hashtag Debate na TV Setorial, lá nas plataformas, né, nas redes sociais. E você pode procurar também por TV Setorial lá no Facebook, onde estamos fazendo uma transmissão simultânea a essa aqui da TV. Você pode também fazer o seu comentário por lá. A gente faz o último e rápido intervalo e volta já.